fazer a vontade do Senhor. E me cantarabasou. Porque o seu rosto não tem brilhado. Aqueles estão sendo colocados na balança. Estão sendo achados em falta. O seu rosto pode brilhar de maquiagem, mas não brilha o Espírito Santo de Deus. Porque você está sendo achado em falta. E outros que fazem de qualquer forma, e Deus não está agradando. Deus quer um grande conserto das igrejas. Deus quer um grande conserto nosso. As igrejas não estão agradando ao Senhor. As igrejas não têm louvado ao Senhor Jesus Cristo. Estão louvando de qualquer forma, como se fosse um qualquer. Muitos têm feito a obra por fazer. Muitos vêm na casa do Senhor por vir. Mas Deus não é assim. Ele sempre está contigo todos os dias. Imagine se Jesus fosse igual nós. Pisou no meu pé, eu vou para cima, não quero saber mais. Imagine se Jesus fosse assim, o que seria de nós? Já tínhamos destruído. E muitas das vezes nós fazemos isso com o nosso irmão. Queremos colocar a justiça. Deus, Ele é o nosso advogado. O acusador é o diabo. Aquele que veio para destruir as nossas almas. Aquele que veio para roubar a tua alma. E levar você para onde nem Ele quer estar. E muitas das vezes nós damos lugar para o espírito imundo. Nós damos lugares para os prazeres carnais que vêm e vão. Passa. Mas Deus fala que a palavra de Deus, ela jamais passará. Que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pastora Cassiane, ela está trazendo a palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um corinho na minha cabeça que diz, né? Deus está aqui neste lugar. Querida, abra sua Bíblia comigo lá no livro de primeira... Vamos abrir aqui. Só um minutinho. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis, capítulo 22. Novamente eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 22. Nós passaremos a leitura a partir do verso 5. Glória a Deus. Verso 4. 1 Reis, capítulo 22, verso 4. Vocês estão sentindo que Deus está aqui? Aleluia. Então pode ter liberdade para dar glória a Deus, para dizer aleluia. Eita glória. Passamos a leitura. 1 Reis 22, verso 4. Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos diante de uma passagem onde nós vamos ter dois homens poderosos, dois reis. Um descendente da linhagem e o outro escolhido por Deus, né? Nós vamos ver que Josafá, a qual nós acabamos de ler, Acabe chega diante dele. A Bíblia fala que 3 anos há paz em Israel. Nós sabemos que naquela época era um povo que vivia de muita guerra, mas a Bíblia ela é enfática a afirmar para nós que 3 anos sucedeu
paz entre os povos. Não se levantou inimigo na direita, não se levantou inimigo na esquerda, não teve aquele que vinha de surpresa pelas costas, não. Estavam em paz, porque Deus concedeu paz. Mas aí um rei chamado Acabe, Josafá decide subir e visitar Acabe. E a Bíblia fala que ali eles fazem uma aliança, um elo familiar. Segundo o que a Bíblia vai falar para nós, Josafá e Acabe acabou fazendo uma aliança familiar e também política. Jogo de interesse. 2 reis, 2 reinos, Israel e Judá. Em tempos eles também andavam divididos, mas agora há um jogo de interesse entre eles, político e familiar. O filho do rei Josafá casou com a filha do rei Acabe, e agora nós vamos unir esse elo parental e vamos ganhar aí no meio político para nós. Vamos ganhar aqui, ó, financeiramente, que vai ser bom para mim, vai ser bom para você. E a Bíblia fala que o rei Acabe, que era um rei todo desconcertado diante do Senhor, um rei que andava segundo as vontades da sua esposa Jezabel, onde a Bíblia fala para nós que ela era manipuladora, não tinha Deus agrado nenhum nela. Então o rei Acabe, quando Josafá sobe para ter um encontro com ele, fala: olha, está muito em paz esse negócio aqui. Vamos lá guerrear contra os sírios. Vem comigo lá, Ramate-Gileade, porque aquela terra pertence a nós. A terra estava ao domínio dos sírios, irmãos. Aí o rei Acabe acha que ele é dono da terra, chama Josafá e fala: vamos lá resgatar aquilo. Aquilo é nosso, não é deles não, vamos lá. Querido, o reino está em paz, o povo está desfrutando de uma paz, o povo está sossegado, mas a Bíblia fala que quando o tolo governa, todo mundo geme e chora, perece, querido. E nós vamos ver que isso vai começar a acontecer aqui, pela tolice do rei Acabe e também de Josafá, mas eu quero destacar para nós que Josafá era um homem que agradava a Deus. A Bíblia vai falar para nós que quando Deus chama Josafá, ele vai dominar sobre o reino de Judá, ele é um homem, Deus começa a prosperar ele, Deus traz temor sobre as nações, por causa da presença de Deus sobre o reinado de Josafá. Deus concede a Josafá fazer aquilo que veio no coração dele. Tudo porque, querida, aquele homem começa a prosperar simplesmente porque ele colocou no coração servir a Deus segundo aquilo que agrada a Deus. A Bíblia fala que ele vai andar nos caminhos do pai dele e que o pai dele também foi um rei que se prontificou a agradar a Deus. Então eu tenho um rei todo desconcertado, que vira e mexe, desperta a ira de Deus, e tem um rei abençoado, que é do agrado do coração de Deus. Agora fizeram uma aliança. Então vamos lá, está sossegado demais, vamos trazer um pouquinho de movimento para isso aqui, Josafá. Aí Josafá fala com ele assim, ó, que nós acabamos de ler: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, Acabe, e os meus cavalos como os teus cavalos. Olha a aliança aqui, querido. Alguém que está próspero, alguém que está desfrutando da paz, alguém que está desfrutando das bênçãos do Senhor, vai aliançar com alguém que desperta a ira de Deus. Qual que é o resultado, igreja? Vai dar alguma coisa que presta? Jamais, irmãos. Jamais. E o Senhor já começa a chamar a nossa atenção nesta noite, para que nós possamos tomar cuidado com as alianças que nós fazemos. Nós vamos ver que a Josafá até vai pedir para chamar um profeta. Aí Acabe vai juntar os seus profetas ali, os seus profetas vão começar a profetizar. Não, pode subir, sobe sim, rei Acabe, sobe lá, rei de Israel. Essa peleja é nossa, essa peleja está ganha. Ó, o Senhor falou que o Senhor vai conquistar aquelas terras lá de novo. Querido, não tinha um profeta ali que o rei Acabe levantou que falasse contrário à vontade do coração dele. Aí Josafá, que tem intimidade com Deus, ficou meio desconfiado, fala: tá bom, seus profetas tudo profetizaram, mas será que não tem nenhum aqui agora da parte do Senhor para falar conosco? Aí eu vi o quanto que Josafá é inteligente, porque se diante dele está todos os profetas do reinado de Israel, falando que aquela guerra estava no papo, digamos assim, por que então que ele vai pedir para chamar outro da parte do Senhor? Querido, tem coisas que nós sabemos que não provém de Deus, mas nós colocamos Deus à prova, e para a nossa própria
destruição. Porque aí Acabe vai falar, tem sim, tem Micaías, mas aquele lá nunca profetiza coisa boa de mim. Aí Josafá, querendo ouvir a voz de Deus, fala, não, chama lá Micaías, quero ouvir Micaías. Aí manda trazer Micaías. Micaías chegou, os profetas continuam falando, rei Acabe, vai com certeza, vai com firmeza, vai com autoridade, entra nessa peleja. Josafá, vai sim. Aí Micaías vem. Aí Micaías vai ao contrário daquilo que os profetas tudo se ajuntaram e anunciaram. Micaías começa a declarar, eu vi o Senhor, eu vi um espírito de engano que chegou diante do Senhor, e o Senhor perguntou, a quem enviarei para ser um espírito de confusão na boca desses profetas? E o espírito do engano se apresentou e falou, eu vou, e o Senhor deu ordem e falou para ele, então vai. E Micaías vai anunciando para Acabe e para Josafá, não vai, não sobe nessa peleja, porque o mesmo espírito do erro, do engano que eu vi lá, diante do Senhor, está aqui na boca desses profetas seus. Aí o rei de Israel fica irado, manda prender Micaías, manda sustentar Micaías com pão e água. Ele fala, eu não falei, Josafá, que esse aí nunca profetiza coisa boa de mim? Querido, peraí, mas aí eu olho para a Bíblia, aí eu vejo Josafá de novo. Os meus cavalos serão como os teus, eu serei como tu, meu povo será com o teu povo, e nós vamos embora. A profecia que veio daquele que ele pediu para ouvir era, não vai. Há engano na boca desses profetas. Aí eles sobem para pelejar. No meio da batalha, arruma uma confusão lá, Acabe pede para Josafá vestir a roupa dele, e nós sabemos que nas batalhas, irmãos, o rei era o maior perseguido, porque no meio da batalha se matou o rei, acabou a guerra. O importante não era matar muitos soldados não, o importante era matar o rei, era exterminar o rei. Então, eles reconheciam o rei como? Pelas suas vestes reais. Aí está Josafá lá, com as vestes de Acabe. Aí a Bíblia vai falar para mim e para você, que no meio da peleja, os sírios lá, qual eles fizeram aliança para guerrear contra eles, vê lá Josafá, mas não reconhece, porque ele estava com as vestes de Acabe. Aí ele fala, aquele lá, certamente é o rei de Israel, porque a intenção dos sírios era matar o rei de Israel, e a intenção do rei de Israel era acabar com os sírios. Aí os sírios vê Josafá, acha que é Acabe, e vai lá e tenta contra Josafá, mas a Bíblia fala que ele recebe um grande livramento da parte de Deus. Aí nós aprendemos que em algumas situações, a misericórdia de Deus vai sim operar sobre nós. Se aquele que tem testemunho, aquele que anda no bom caminho, aquele que obedece, aquele que pratica a vontade do Senhor, quando ele errar involuntariamente, a misericórdia de Deus o alcançará. E eu ainda me atrevo a dizer que em alguns momentos, até mesmo na sua ignorância que ele errar, a misericórdia e a compaixão de Deus o alcançará. Porque a Bíblia fala que pesadas são as obras na balança por Deus. Então eu acredito que naquele momento que Josafá estava na beira da morte, Deus pesou as obras dele e falou, não é o tempo ainda. Mas aí também foi pesada as obras de Acabe, Deus falou, agora é sua vez. E aí levantou um homem ali, um soldado, um flecheiro, feriu Acabe morreu. Acabou a guerra. Josafá volta contemplando o livramento que Deus deu para ele. Aí nós entramos no ensino da palavra nesta noite. Nós vimos que alianças mal feitas, alianças com quem não é para fazer, ela vai trazer resultados desastrosos. Ela vai trazer consequências terríveis para nossas vidas. Aí eu me pergunto, e Deus me manda perguntar para a igreja, então por que nós, conhecendo a vontade do Senhor, que nós, declarando que servimos um Deus vivo e poderoso, sabendo das suas instruções, do seu andamento, da sua santidade, da sua gloriosidade, da sua grandeza, nós ainda queremos nos aliançar com povos estranhos, com homens rebeldes, com homens desobedientes, nós ainda queremos fazer aliança com aquilo que trará prejuízos para nossas vidas. Porque a aliança que foi feita ali, não trouxe prejuízo para Deus não, irmãos. Trouxe prejuízo maior para Josafá, que era um homem que Deus tinha prazer nele. Porque, consequentemente, nós vamos ver mais adiante, que aquela prosperidade toda de Josafá, vai chegar um momento, que a Bíblia fala que tudo que ele queria fazer,
Deus abençoava. Ó, vamos restaurar isso, tem a bênção de Deus. Vamos edificar isso, tem a bênção de Deus. Vamos fazer assim, vamos levantar esses muros, tem a bênção de Deus. Mas aí depois dessa aliança toda que ele fez aqui, que aconteceu essas guerras, que Acabe morreu, que ele volta humilhado para casa, aí a Bíblia fala que ele vai fazer navios, na intenção de continuar prosperando politicamente, mas aí a bênção de Deus já não estava sobre aquele negócio mais. Porque Deus olha para nós, irmãos. Há muitas coisas que nós desejamos alcançar em Deus e nós não temos alcançado por causa das alianças que nós andamos fazendo. Aí eu me lembrei de uma mulher chamada Raabe, a prostituta Raabe, a meretriz. Aí eu me lembrei que Josué mandou 2 espias lá. Deus tinha feito uma promessa para Israel. E aí Moisés também, Deus fez a promessa de dar para eles uma terra que mana leite e mel. Josué está sucedendo Moisés ali. E aí Josué fala, vai lá, 2 espias e espiona lá. Porque eles vão atravessar o Jordão. Aí, antes deles atravessar o Jordão, eles vão até Jericó. Porque Jericó tinha uma muralha enorme, ninguém atravessava. Era uma grande fortaleza. E aí os espias entram na cidade e eles entram na casa de uma meretriz. E aí a Bíblia vai falar para nós, lá em Josué 2, vai falar assim para nós, ó. Hoje nós vamos aprender um pouquinho do que agrada ao Senhor e do que não agrada ao Senhor. Que quando eles entram, a meretriz abriga eles, e aí eu achei interessante, quando ela fala assim, ó, para eles. Ela vai acolher eles, vai falar, olha, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor dos vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus em cima na terra. Aí eu olhei para Raabe, irmãos, e eu vi que uma meretriz com o passado todo sujo teve muito mais fé do que muitos crentes que estão caminhando falando que serve a Deus, porque quando chegou 2 homens enviados pelo povo de Deus, entrou na sua cidade, que era uma fortaleza, ela não temeu as consequências, ela não temeu as retaliações, ela não temeu aquilo que poderia acontecer com ela, mas ela abrigou os homens de Deus, ela confiou naquilo que ela estava ouvindo, e ela ainda declarou, olha, eu sei que o Deus de vocês é Deus no céu e é Deus na terra, eu sei que toda essa cidade minha forte está temerosa, por causa da presença de Deus que está em vós. Aí olhando para Acabe, se aquela mulher que não tinha um conhecimento genuíno da palavra como nós temos, temeu, abrigou, fez aliança com quem deveria fazer, por que eu e você vamos fazer contrário? Vamos fazer aliança com fortalezas, vamos fazer aliança com homens de braços fortes, que nada poderão nos acrescentar. Raabe sabia que aquela terra o povo de Deus ia alcançar, porque Deus estava fazendo milagres e maravilhas diante daquelas nações, as nações, os povos fortes. Jericó, que era uma das maiores fortalezas, estava temente, porque a Bíblia fala que eles estremeciam, chegou pavor neles, porque eles viram o milagre do Mar Vermelho, porque eles viram que um povo que não sabia nem manejar a espada direito, venceu exércitos numerosos, porque eles viram que Deus proveu e sustentou aquele povo 40 anos no deserto. Aí me vem a igreja consagrada, separada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, homens e mulheres a qual Deus tem escrito o nome no livro da vida, homens e mulheres a qual Deus tem trazido bênçãos, a qual Deus tem prosperado, a qual Deus tem aberto porta, tem dado livramentos, tem curado e tem desprezado a aliança genuína que foi feita com o sangue carmesim. Se Raabe, aquela meretriz, irmãos, nos dá o exemplo, o que mais que nós precisamos pelo amor de Deus?
O Senhor hoje me trouxe aqui. Tem pessoas tomando cafezinho com quem não é para tomar. Tem pessoas indo na casa de quem não é para cair. Tem pessoas andando com quem não é para andar. Tem crente andando com crente rebelado, com crente desobediente, desconcertado. Irmãos, é Jesus. Não são os meus olhos, não. É os olhos do Todo-Poderoso que está contemplando. E aí nós queremos orar e falar: Senhor, me abençoa. Aí o Senhor está olhando, talvez você está igual a Josafá, fazendo aliança com Acabe. Eu estou te dando um exemplo na Bíblia, que uma meretriz reconheceu o poder de Deus, e eu e você precisamos confiar nesse poder. Querido, ainda que o homem tenha muito para te oferecer, não se iluda, não caia nessa armadilha, porque o homem nada pode fazer se Deus não abençoá-lo. O homem nada pode nos dar se Deus não preparar para ele, porque Deus é o Deus que abre porta e fecha. Deus é o Deus que traz a enfermidade e cura ela. Deus é o Deus que livra da morte. Deus é o Deus que livra a retaguarda, que guarda a sua casa, guarda a sua família. Somente Deus, querido, pode fazer o que você precisa, sem te exigir nada em troca, sem depois querer arrancar o seu couro. Nós estamos falando de crente rebelde. Eu olhei para Moisés lá, Jesus, eu olhei para Moisés no deserto, querido. Aquele povo estava sendo provado, debaixo daquele sol quente. Aquele povo estava sendo provado, numa vida limitada, mas viveu o maior poder de Deus. Aí me chega lá Corá, pastores, bispo, chega lá Corá, e vai questionar a autoridade de Moisés, e vai questionar a unção de Arão, o sacerdócio de Arão. Olha, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre essa terra, e se o Senhor está anunciando nesta igreja hoje, como a pastora Gilane falou, nós precisamos tomar vergonha na nossa cara, parar, queridos, de nos levantar contra os sacerdotes do Senhor, parar, querido, de fazer aliança com quem já se rebelou há muito tempo contra essa casa. Corá, vai lá, a Bíblia fala que Deus está usando Moisés, aí Deus começa a manifestar também através de Arão, escolhe Arão ali como sacerdote. Aí vem Corá, colocando à prova, em xeque, a autoridade de Moisés, a intimidade dele com Deus, porque é assim, né? O crente rebelde é a pior coisa que há, irmãos. O ímpio ainda vai, mas o crente rebelde, desobediente, cabeça dura, é a pior coisa que há. A crente que diga assim, e vocês vão concordar comigo, a crente que diz assim, mas eu toco melhor, mas eu canto melhor, mas eu prego melhor. Mas Deus fala só com ele. Não, Deus fala comigo também. Mas a unção não está só na vida dela, pastor Enilson, está na minha também. Porque era o que Corá estava falando. Quando Deus queria usar Moisés, Corá estava com o coração enciumado e invejado, e ele ia lá e falava, toda a congregação é santa, não é só Moisés e Arão e os filhos dele, não. Começou a incitar o povo ali, começou a incitar o coração do povo no deserto. O povo já estava carregando um peso sobre eles. Aí me vem o infeliz do Corá, cheio de inveja no coração, e acrescenta mais fardo sobre aquele povo. Entenda o recado de Deus para nós nesta noite. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz obra, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor herdará o reino dos céus, nem todo aquele que se diz filho é filho. Desperta a igreja do Senhor. Aí Corá chega lá, a Bíblia fala que ele incitou mais 2 tribos, então já era ele, a casa dele, os parentes dele, a tenda dele toda, que eu nem sei quantos números que era, mas era muita gente. Aí vem mais a tribo de Dan e mais uma outra tribo lá, 3 tribos, dividiu a casa, porque as tribos eram família. Foram 12 irmãos, 12 tribos. Aí Corá já dividiu, já montou um grupinho de 3 aqui, um grupinho ali. E a Bíblia fala que não só isso, ainda incitou mais 250 homens. Começou a trazer dúvida no coração daquele povo no meio do deserto. Os milagres de Deus acontecendo, Deus abrindo o mar, Deus enviando carne para eles, Deus não deixando que as suas roupas se perdessem. Quem é nós para caminhar em 1 ano, 2 anos, vamos pôr um pouquinho mais, 3 anos com a mesma chinela? Quem caminha 3 anos com o mesmo chinelo?
é muito difícil, para quem anda muito, geralmente ela vai se arrebentar, ela vai se desgastar, ela vai ficar tortinha, mas a Bíblia fala que quando Deus estava com aquele povo no deserto, lugar seco, lugar árido, as suas vestimentas não se acabaram, os seus sapatos não se acabaram, lugar que não te adiantava ter dinheiro, porque não tinha comércio, não tiveram fome, não faltaram nada para eles, porque tudo proveu o Senhor para eles. Os milagres de Deus estavam acontecendo, o povo estava vendo e vivendo os milagres de Deus. Aí me vem o infeliz do Corá e acrescenta mais fardo sobre o povo. Um povo que tinha tendência a se desviar facilmente, um povo que pela limitação do deserto trazia à memória as coisas passadas. Não seguiu o exemplo de Raabe. Raabe não seguiu o passado dela, mas quando ela viu a oportunidade de migrar para o meio do povo de Deus, ela mais do que depressa agarrou a oportunidade. Ela saiu de dentro para fora, para caminhar com Jesus. E às vezes eu e você que estamos fora daquilo que é maldição para nossas vidas, nós corremos para lá novamente. Querido, faça como Raabe, sai dessas fortalezas do homem, sai desses comodismos do homem, mas corre para os braços de Jesus. Não confia no que o homem pode te fazer, não confie em amigos, não confie em cavalos, não confie em riquezas, confie em Jesus Cristo de Nazaré. Aí Corá fala, não, todos são santos. É mais uma mentira que muitos têm engolido. Mais um engano, né? Como o espírito do engano que foi lá falar na boca dos profetas de Acabe. Aí Corá fala, não, todos são santos. Deus não fala só com Moisés, não. O mistério de Deus era com Moisés e Arão e seus filhos, mas aquele homem queria mostrar que não, que Moisés estava altivo, que Arão estava soberbo, que eles estavam demais e alguém tinha que parar eles. Ei, eu estou ouvindo o Espírito Santo falar para mim, que tem pessoas, pastores, que estão querendo nos parar, porque estão dizendo que nós estamos altivos demais, estão dizendo que nós estamos soberbos demais, estão dizendo que é coisa do nosso coração, mas eu tenho uma palavra para eles nesta noite. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o general de guerra que vai adiante de nós, é o general de guerra que vai adiante de nós. Ninguém para, querido, aqueles que Deus levantou, ninguém para. Corá pensou que ele poderia fazer, e a Bíblia fala que Moisés, um homem ousado, ele vai falar assim, nisso conhecereis que o Senhor me enviou, a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Por que ele está falando não procedem? Moisés profetizou, a Bíblia falou, porque Deus falou, Moisés, por que clama a mim, quando eles estão diante do mar vermelho? Diga ao povo que marcha. Moisés dá ordem, o mar se abre. Aí a Bíblia fala que o povo tem fome. Aí Moisés vai orar, Senhor, envia a cordanice. Aí a Bíblia fala que o povo tem sede. Aí Deus vai lá, toca na rocha, da rocha sai água. Então o povo estava confundido demais. Eu disse que eles estavam vendo e vivenciando o milagre. Então eles viram isso e muito mais. E ainda entrou no coração deles, que aquilo era do coração de Moisés, não era Deus. Querido, pelo amor de Deus, eu e você temos maturidade suficiente para entender que nós já vivenciamos, nós já vivemos e nós viveremos muitos milagres neste lugar, porque o Senhor abençoou o seu povo. Não deixe o inimigo te incitar, não deixe o inimigo tirar de você essa essência, não deixe o inimigo endurecer o seu coração, não deixe o inimigo colocar escamas, vendas nos seus olhos, não, meu amado. Jesus está neste lugar. Não falo do meu coração, mas eu falo daquilo que eu tenho certeza. Aquele que veio para libertar, aquele que veio para curar, aquele que tem o poder de transformar, aquele que tem o poder de restaurar, de mudar a história, de realizar os seus sonhos, os seus projetos, e muito além daquilo que nós imaginamos e pedimos, está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar. O Senhor tem profetas nesta casa, são homens e mulheres consagrados por Deus. Hoje nós aprendemos que é hora de nós, tomarmos cuidado com as alianças que nós fazemos, irmãos.
Porque eu estou vendo cadeias na vida de pessoas por causa de aliança. Eu estou vendo pessoas toda prejudicadas por causa de cafezinho em mesa que não é para tomar. Eu estou vendo pessoas com chamadas paradas. Meu Deus, eu estou vendo pessoas com chamadas paradas porque o Senhor falou que é noite de restaurar a aliança. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Glória a Deus, aleluia. Querido, crente, nós que queremos uma vida separada, que queremos uma vida consagrada ao Senhor, nós que já passamos tantas tribulações na nossa vida, não é verdade que nós enfrentamos tantas tribulações na nossa vida? Levanta a mão aqui, quem não enfrenta tribulações nesta vida? Ninguém, né? Agora levanta a mão quem tem guerreado guerra após guerra. Eu sou a primeira, irmãos. É guerra após guerra, é dia após dia um leão para matar, uma ursa para bater. É todo dia, cada segundo, você sai de uma, você fala, entrei em outra. Você dá uma respirada, você fala, caí em outra. Mas Jesus é comigo, então vai declarando aí agora. Pode vir guerra após guerra, dia após dia. Pode se levantar 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Mas o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Vai declarando aí, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. E o anjo do Senhor vai passeando nesta igreja, e o anjo do Senhor vai visitando casas, e o anjo do Senhor falou para mim, que é pela fé, então declara, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, essas guerras não me matarão, essas guerras não me sucumbirão, porque o Senhor é comigo. Glória a Deus. Eu vou pedir um favor, eu não sei se estão todos os irmãos do louvor aqui, mas quem puder me ajudar, seja no violão, seja na guitarra, me ajuda, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, e você vai ministrar sobre a igreja nesta noite. Aquele louvor, missionária Linde, que diz assim, ó, eu provei e vi. Pegou aí? Então levanta aí, ministra, solta a voz e adora ao Senhor, porque eu tenho um recado de Deus para você, depois que você ministrar sobre a igreja. Glória a Deus. Eu tenho um recado de Deus para você, tudo bem? Jesus te ama, você sabe disso? Muitos foram os livramentos, não é verdade? Eu estava ali ministrando, o Senhor falou para mim assim, ó, no jeito que você entende, ela é amiga mesmo. Quando ela está junto, ela está junto. Quando ela não está, ela não está. É pau para toda a obra, não é assim? Mas o Senhor falou para mim assim, ó, vigia, porque eu vi cadeias por causa de amizades. O Senhor falou para mim assim, ó, que o seu coração está triste. Por isso que tu veio aqui nesta noite. Mas o Senhor falou para mim assim, ó, não toma café com quem não é para tomar. Não senta à mesa que não é para sentar. Tu pode ser amiga, mas tem muitos querendo dar pelas suas costas. Ei, Priscila, o Senhor falou para mim assim, ó, tu queres? Então levanta e anda, muda a rota, muda o caminho, muda ciclo de amizade, muda lugar de estar, porque o Senhor vai segurar nas suas mãos nesta noite, e o Senhor é poderoso para quebrar toda a artimanha do inferno contra as nossas vidas. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança. A igreja adora com ela. Vamos renovar a aliança nesta noite. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar
sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Me dá sua mão aqui. Sabe qual que é o recado de Deus para ti? Missionária Lana, adorou, não adorou? Provou da presença? É real a presença dele neste lugar? O Senhor pergunta, vamos renovar a aliança nesta noite? É você que decide a hora de parar, de largar aquilo que eu te entreguei? O Senhor diz, assim como este louvor, tu provou e viu quão real e maravilhosa é a presença dEle. Renova a aliança com o Senhor, naquilo que Ele te entregou, naquilo que Ele te confiou. Jesus te ama, Grace, e eu também, você sabe disso, né? Mas eu estava ministrando ali, o Senhor falou para mim, eita Jesus, Jesus te ama e eu também. Mas eu estava ministrando, o Senhor falou para mim assim, ó, lá na parte de Corá. Sabe qual que foi o fim de Corá? Quando Moisés falou, vocês verão que isso não procede no meu coração. Quando o Senhor fazer algo novo neste lugar, ou o Senhor matar todos esses que são rebeldes, o Senhor falou para mim assim, ó, cuidado com as alianças, muitos são rebeldes. O Senhor tem falado através dos profetas, o Senhor tem te anunciado, guarda os seus pés, anda por caminhos direitos e caminhos retos. O Senhor falou que tem Corá no meio, e o fim de Corá sabe qual foi? Quem se lembra? Foi engolido pela terra. Chamaram Moisés de soberbo, chamaram Arão de soberbo, estavam altivos demais, só eles acham que é santo, só eles acham que Deus só fala através da vida deles. Aí quando Moisés falou, Senhor, porque Deus conhece a voz dos seus. Quando Moisés falou, então Deus vai fazer algo novo se eu sou soberbo, ou então Deus vai matar todo mundo, a terra na mesma hora se abriu e tragou Corá e a família dele. E a Bíblia fala que na mesma hora também foram feridos os 250 homens, todas as outras tribos. Sabe o que é isso? Deus mostrou, sem Moisés ter que se levantar para justificar, que o clamor do Moisés sobe aos céus, que o mistério de Deus era com Moisés, que o mistério de Deus era com Arão. Por mais que eles quisessem, o lugar de Moisés, o lugar de Arão, o lugar de honra, o lugar de destaque, eles não tinham capacidade, não foram escolhidos para aquilo. Querida, assim como nós adoramos nesta noite, nós provamos, nós vimos quão real é a presença de Deus. O mais doce amor que mudou o nosso ser, transformou o nosso ser. Abre mão do que tiver que abrir. Anda pelo caminho reto e direito. Anda com Jesus, limita a sua vida, limita o seu ciclo de amizade. Limita as suas vontades, porque o que mais nos destrói são as nossas vontades, querido. Não faça aliança com o engano do seu coração. Não faça aliança com aquele que pode te ofertar algo bom. Não faça aliança com aquele que tem uma condição financeira melhor, com aquele que é amigo, é chegado demais. Não faça aliança com aquele que é meu irmão, não é meu irmão de sangue não. Não é assim que a gente fala, não é meu irmão de sangue não, mas é com muito mais do que isso. Cuidado com essas alianças têm te matado. Sai dessas mesas, sai desse ciclo de amizade, muda o caminho, muda a rota e anda nos caminhos do Senhor. Não vai na casa de crente rebelde, não vai aonde os seus pastores não são benquistos. Sabe a aliança de Deus? Dá a mão aqui para mim, por favor. Dá a mão aqui para mim, por favor, aqui, ó. Une aqui, vem cá, pastor Enilson, aqui, ó. A aliança de Deus é isso aqui, ó. Segura aqui, bispo. Eu ando com quem anda comigo, eu ando com quem professa a mesma fé que eu ando com quem pode orar por mim, eu ando com quem zela pela minha comunhão com Cristo. Eu vou fechar, irmãos. Nós aprendemos algo que ficou equivocado no nosso ensino.
Nós aprendemos que família é sangue do mesmo sangue. Nós aprendemos que nós devemos dar tudo pela nossa família. Aí nós nos convertemos, nós aceitamos o Senhor Jesus, né, pastora Paula? Aí vem Jesus e fala assim: a minha família são esses aqui, ó. A minha família são aqueles que oram por mim. A minha família são aqueles que me ensinam o caminho. A minha família, a sua família, quando nós aceitamos Jesus, irmãos, são a família de Cristo. O meu irmão é o meu irmão em Cristo. Não vou desprezar o meu sangue, não, pastora. Não vou ficar soberba, não. Vou zelar por eles nas orações. Mas eu aprendi que eu preciso abrir os meus braços e abraçar os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu encerro aqui essa ministração, mas eu trago para nós essa palavra, um despertar para nós. Essa palavra vai nos libertar, esta palavra vai abrir a nossa visão. Esta palavra hoje, Jesus falou para mim que vai ser livramento na vida de pessoas. Jesus falou para mim, querido, que esta palavra hoje está quebrando tanta coisa, grilhões, tem grilhões que foram preparados, são laços de morte que foram preparados, é morte ministerial, é morte na família. Meu querido, se você pudesse contemplar o que eu estou vendo no meio desta igreja, eu estou vendo sepulturas abertas, e que Deus está falando para mim que elas vão se fechar, quando nós renovarmos a nossa aliança com o único que morreu por nós na cruz. Coloca sobre os seus pés, os irmãos. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu quero, inclusive, parabenizar os jovens desta igreja. Quando o Senhor me deu essa palavra hoje, o Senhor falou para mim assim, eu falei: Deus, isso é demais. Mas como eu falei com Deus que eu quero viver o demais dEle, eu falei com Deus: Deus, eu quero entrar, eu quero ser usada, eu quero ter coragem, Jesus, não importa o que vai vir, se o teu sangue é sobre a minha vida. Aí o Senhor falou para mim: olha para a minha juventude. E eu lá ia me esquecendo, jovens. Olha para a minha juventude. Aí eu olhei, porque algumas situações a gente conhece, é verdade, as outras não. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: os jovens desta casa, muitas das vezes, têm sido mais aplicados do que os varões e as varoas, porque os jovens têm renunciado relacionamento, os jovens têm renunciado balada, os jovens têm enterrado os seus sonhos, para viver os sonhos de Deus que são melhores. Os jovens têm estado disponível para viver o maior, o que está por vir, a glória da segunda casa, que será maior do que da primeira. Juventude, parabéns, continue assim, dá o exemplo, renuncia mesmo, e nós vamos vestir a carapuça, tomar vergonha na cara e aprender que se for preciso abrir mão, nós vamos abrir, porque é caminho de morte, se não fizermos assim. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Num ato de fé, querido, num ato de fé e profético, eu vou fazer essa oração. Hoje o Senhor mandou fazer isso no ciclo de oração, e graças a Deus o Senhor operou, e eu creio que o Senhor vai operar muito mais aqui. Eu sei que você tem causa, tem pessoas que têm causa na justiça, tem pessoas que estão vivendo tribulação dentro de casa, relacionamento conturbado, problema com filhos, problema com parente, diversas tribulações, como eu falei. Pessoas vivendo várias perturbações, e nós iremos orar. Primeiro nós vamos renovar essa aliança, e depois nós vamos apresentar ao Senhor essas causas, e esse Deus que está aqui, que está em nós, há de agir em nossa causa. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta mensagem, eu te glorifico pela tua graça que está aqui, eu te glorifico pelo teu perdão e pela tua misericórdia, eu te dou graças pelo livramento e ensinamento que o Senhor nos tem concedido. Eu peço, Deus, renova a aliança de pessoas nesta noite, renova a nossa aliança com o Senhor, porque foi o teu sangue que verteu naquela cruz, não foi ninguém mais do que Jesus Cristo. Então só no Senhor nós podemos todas as coisas, não há nada impossível para ti. Restaura, Senhor, restaura lá, restaura a família, toma aquilo que está sendo apresentado diante do Senhor nesta noite, seja causa na justiça, seja filho, seja pais, meu Deus, seja um amigo, seja um irmão em Cristo, seja ministério, seja chamada, vai tocando, Espírito Santo de Deus, vai colocando as mãos, Jesus, e vai operando, dá sonhos novos, dá projetos novos, dá vida, dá saúde, meu Deus, prospera, Senhor, abre portas, repreenda o maligno,
digno. Ó Deus, nós pedimos nesta noite, o Senhor, como Moisés orou. Papai, o Senhor é poderoso. Eu não sei se a pastora Gislaine está ali embaixo ainda, mas se ela tiver, só me dá um sinalzinho. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você, pastora Gislaine. Está lá no livro de Números. Quando Moisés, eu estou aqui orando, o Senhor está falando comigo. Muitos, Corá e as outras duas tribos, e aqueles 250 homens, eles questionaram a autoridade de Moisés. Eles questionaram as ordens que Deus dava através da vida de Moisés. E eu estou orando e estou te vendo. E o Senhor falou para mim que assim como Moisés levantou um clamor no meio daquele deserto e falou: hoje mesmo vocês saberão se é Deus, que isso tudo que eu fiz e falei não procede do meu coração. E ele clamou para que os inimigos dele caíssem por terra. E o Senhor falou para mim: tu tem crédito com ele. Ainda hoje o Senhor falou que muitos ouvirão e saberão que é o Senhor na tua vida, que não procede do teu coração essas revelações, que não procede do teu coração esses mistérios, mas que é o Espírito de Deus que em ti habita, é o Espírito Santo que fala na tua boca, é o Espírito Santo que te dá visões. O Senhor diz que assim como ele fez com Corá, engoliu aquela tribo, com aqueles homens, o Senhor manifestará mais uma vez, por causa da dureza do coração do homem, o poder, a glória dele sobre a tua vida, porque tu és ungida, tu és escolhida, e ai daquele que dizer o contrário. Senhor, abençoa cada um que aqui está, meu Pai, que cada um deles apresentou ao Senhor as suas necessidades. Cada um deles depositou diante do Senhor humildemente com fé, Deus. Sim, Deus. E assim como o Senhor honrou a oração de Moisés, eu peço, honra nesta noite a nossa oração de fé. Humildemente nós clamamos e te apresentamos. Que possa haver testemunho, que possa haver alegria, que possa ser derramada as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glorifica e exalta o nome do Senhor, meus irmãos. Nós temos o lema que é que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Então a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo diz: que assim seja. Mãozinha para frente, a bênção pastoral. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe a todos.